Gentes, estamos aqui para mais um episódio do Psicalizando com Elas e continuando a nossa série de temperamentos, vamos falar sobre os melancólicos. Hoje antes de mais nada, eu gostaria de propor um brinde a vocês, minhas amigas. Um brinde. Os nossos drinks tão falados, gente. A gente vai trazer os outros brindes. Outros sabores. Não, mas a gente tem que brindar e tomar, né? É verdade. Senão não faz gente. sentido. Verdade. Esse brinde a gente dedica a vocês que está aqui conosco, que tem nos acompanhado. Muito Muito obrigada pelo nosso, incentivo que vocês têm feito. Pela participação. Muito bom, gente. A gente está adorando ver a interação de vocês. E querem saber sobre algo específico, sobre algum tema aí emocional, psicológico, pode trazer para a gente que a gente vai trazer e abordar aí da melhor forma. Então vamos falar hoje de melancólico, minha gente. Vamos Bora lá, falar né? de melancólico, só lembrando que o livro já tá na Amazon. Já tá na Amazon. Já tá disponível para todo mundo. Olha Parabéns! aí! Eu logo vou lá pegar o meu Brindamos primeiro. também então ao livro aí, olha, sem sim, saber. muito Aí bem. é válido. Que delícia. Já tá lá disponível, fiz com bastante carinho, tem bastante estudo, bastante personagens também. Eu acho que vai conseguir ajudar aí bastante gente. A entender melhor, A né? se entender, a Principalmente. educar os filhos, que às vezes Muito a gente encontra importante. isso como um desafio muito Com grande, certeza. né? E quando a gente entende o que nós somos e o que o outro é, a gente consegue encaixar melhor as coisas. Ainda mais nos tempos, né, que nós estamos vivendo. Sim. E é aquela coisa, Sim. né? A gente fala, eu criei tudo igual. O que deu errado? Exatamente essa questão do criar exatamente. tudo O que um recebe, o outro não recebe. Resuma isso, né? É isso. Criar tudo Criei todos igual. Onde eu errei? Criando todos E iguais. quantas vezes a gente Exatamente. não ouviu essa frase, né? Pois é, De mães, né? Mas eu criei tudo igual, eu não sei o que aconteceu. exatamente. É o criar Justamente igual. o não respeitou, aquilo ali não respeita a individualidade De cada um. Sim, que cada um tem. perfeito. E ela é fundamental. E vamos falar então de quem hoje, minha gente? Trazendo Quem é o aquela alusão melancólico bíblica da vez, ainda bíblica? na série Personagens. Na série Personagens, nossos melancólicos agora são Moisés. Esse também é Esse é. Ó conhecidíssimo. céus, ó vida, só chove em mim. Só essa chove em mim. goteira é minha. Eu não sei, eu sou gago, oh meu Deus. Personagem Moisés, importante, né? É. Extremamente importante. Marcante na história marcante. também do Demais. povo, né? Quem é o outro, Miriam? Adão era melancólico? Adão. Não, mas não era Adão, né? Não, a gente tem Noemi, né? Noemi. A gente falou no episódio anterior sobre Ruth. Exato. E agora vem a sogra melancólica. É. Exato. E pra gente fechar, então, Adão. Adão. Adão, o melancólico, criado diretamente pelas mãos do Criador, né? Coisa o primeiro linda. homem da Então humanidade. poderia dizer que é o primeiro temperamento terra. Terra, é primeiro verdade. Faz todo temperamento sentido, né? dele Terra. veio a base de todo o restante. Olha. Olha, a terra faz Né? todo sentido, né? E interessante mais ainda, ele foi criado do pó. Da terra. Exatamente. Ele não poderia ter outro temperamento que não fosse a melancolia. Gente, Deus é maravilhoso. É top. Que Pode coisa dizer que é linda. top? É. Pode. Então vamos lá, gente, entrando aí, mergulhando aí nessa estrutura de Adão como melancólico, as características, né? Que era o oposto de Eva, sanguínea, melancólico. O que dá até um episódio, minha gente. Com Falar sobre certeza. relacionamento entre os temperamentos, né? E como? Muito O legal. que vocês hein? acham, pessoal? É Comente aí. Muito bom. Como que é essa mistura? O que Né? que sai? Qual- o que que é melhor? Qual é a mistura ideal? Será que tem uma? Será? Ó, Igual a fórmula da felicidade? Mas Acho que não. Então a gente lembrando tem que melancólico sanguíneo é água e óleo.
Mas sim, é possível. A gente deixa para um próximo episódio, né, gente? Fica aí a pergunta, né? Fica aí a reflexão. Reflexão. Os opostos se atraem. Mas Será? trazendo aí a lei da atração também, né? A gente dá A para gente trabalhar o falando comum. aí de Adão como melancólico e de Eva como sanguínea, a gente sabe que são opostos, mas uma coisa é fato. Eles se amavam muito. Muito. Esse relacionamento foi um relacionamento de entrega total e restrita. O amor é o vínculo, né? Sempre Sim. será, Amor né? é uma O vínculo da escolha, né? perfeição, é. Amor é uma escolha e aí é uma preciso decisão, viver. né? Exatamente. A Se escolha. entregar a isso. Bom, mas vamos Bora lá, que se a lá. gente começar a falar de amor, a gente não vai falar de melancólico É. aqui, a gente vai fugir do nosso tema. Adão. Quais são as características que a gente consegue identificar nele e que a gente vê que também são características, assim, comuns entre os melancólicos? Eu acho que a primeira que a gente pode dizer aqui é a observação. Sim. Adão era extremamente observador, né? Tanto que a ele foi entregue a função de separar tudo que havia de criação e categorizar, nomear tudo isso. Imagina Adão lá, eu fico aqui pensando, Adão Era lá muita coisa, né? andando pelo jardim, comparando o tamanho da folha, o formato daquela Sim. folha. Porque se eram folhas com pequenas diferenças, hoje a gente já sabe, né? A botânica tá aí É enorme. com uma quantidade gigantesca de espécies e de subespécies. É muita coisa. E os animais ainda, dá os nomes aos animais. A Todos tudo. os A animais. Criatividade todos. total. Não é para menos que diz, né? E eu acredito que não seja lenda, que algumas profissões, algumas não, as profissões elas também têm essa questão do temperamento. E o melancólico, ele tem muito essa questão da arte, né? De Gênios. sentir a criação de uma arte, de uma música, né? A composição do belo, né? Sim. Exato. O compor A poesia, o belo, a poesia, a a pintura, a sensibilidade. né? O Coisas- perceber o outro. Sim, coisas clássicas, né? Sempre levado para questões clássicas, né? Eu acho que não só o clássico, às vezes o contemporâneo Também. também influencia muito. Mas o melancólico, ele é aquele que consegue sentir o ambiente e transformar em algo palpável. Admira o belo. Ele admira o belo, seria isso? Eu acho que não seria só o belo. Eu acho que o melancólico, ele consegue perceber a essência, Das seja ela coisas, qual das for, coisas. das coisas. Se for algo bom, ele vai reproduzir coisas boas. Se for algo ruim, ele vai reproduzir aquilo que não é tão bom. Ou que não é tão bonito. Mas ele vai trazer à luz aquilo que ele sente. Tem alguns fotógrafos muito famosos que a gente pode até citar aqui. Fotógrafos brasileiros, tem um que é muito famoso, que fez fotografias na África, fotografias no norte do Brasil. E ele não mostra só o que é bonito. Mas ele mostra tem a essência sensibilidade de captar de captar aquilo que a ele vê. essência, sim. A essência daquilo O poder que da ele observação, então, que o melancólico tem, de ver além, que ele é profundo, né? Ele é profundo. Ele é profundo. É uma marca do Sim. melancólico, vê. né? A profundidade do melancólico, ela não tem limites. Se a gente passar aí para analisar, por exemplo, o solo, né? Qual é o limite de uma profundidade? A gente A não gente tem. não sabe, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, o que acontece no interno de um melancólico, talvez nem ele mesmo não consiga descrever a profundidade daquilo que ele carrega com ele. Uau. É profundo É mesmo, profundo. muito profundo. E aí, então, Adão se enquadrava nesse temperamento. Adão era melancólico.
E Moisés, vamos ver Moisés aí dentro do que ele apresentava, até para o melancólico se identificar um pouquinho mais. É que o Moisés, ele já era mais ativo, né? Uhum. Moisés, ele tem uma história aí muito aguerrida, né? E é aquela história, eu acho que o pessoal que tá acompanhando a gente aí desde o início vai lembrar um pouquinho lá da nossa introdução quando a gente falou do elemento terra. Sim. A composição da terra, ela é constante, ela não muda. Não importa se eu tenho Um lote. uma tonelada de argila ou se eu tenho um fragmento de argila, vai continuar sendo Amém. argila. Sim, Vai continuar sendo bauxita, vai continuar sendo calcário, não importa a quantidade, aquela partícula, aquele fragmento, ele vai permanecer constante. uhum. Moisés, ele sai do povo hebreu, ele é criado dentro dos limites do castelo, Sim, do Egito. faraó, do Egito, mas a essência de constância dele permanece. Lógico que a gente tem todo um contexto, né? Que Sim. Deus sempre estava ali ao lado dele, cuidando de cada detalhe. Mesmo ele tendo sido adotado pela princesa, ele foi criado pela mãe dele. Sim. Então, os valores foram passados, mas a gente pode perceber o quanto isso foi sutil. Porque apesar de a mulher que estava ali cuidando dele ser a mãe, ela não podia demonstrar de forma muito veemente, né? Tinha que ser uma coisa sutil. Ela tinha que ensinar ele, mas de forma discreta. Sim. Porque se ela Muita precisasse sabedoria, ser né? muita sabedoria, se ela agisse de forma mais enérgica com ele, de repente não funcionaria. E aí a princesa ia falar, não, peraí, o que você vai com meu filho? É. Não é Ia assim. trazer um contraste ali, né, de ambientes, Ela ia o que ia causar. criar um Sim. problema. Então, ainda que sejam coisas sutis, coisas pequenas, o melancólico percebe. Por Ele conta capta. da sensibilidade Por conta dessa sensibilidade. exacerbada que o melancólico tem. Ele Essa precisa do percepção. espaço dele, né? Ele precisa do tempo de processamento, porque o tempo de processamento de um melancólico é completamente diferente. O melancólico, ele não é aquele que bateu, levou. Ele não vai revidar de ato imediatamente. Ele vai absorver e ele vai entrar num processo de digestão de tudo aquilo que ele viu, ouviu e segurou com ele. E se a gente está falando, por exemplo, de uma criança melancólica, o ambiente onde essa criança é formada e criada, ele é absorvido de forma integral. Uma criança melancólica dentro de um lar disfuncional, ele vai se tornar um adulto doente. Não existe, por exemplo, o que a gente encontra num colérico. O colérico, quando ele percebe que o ambiente não está bom, ele reage a isso. Ele tenta fazer tudo para que aquilo não chegue nele e ele deixa isso muito claro, principalmente na adolescência. A gente encontra hoje, por exemplo, adolescentes falando, não, meninas, eu sou o oposto do que a minha mãe foi, eu não quero refletir o que a minha mãe foi. O melancólico jamais vai usar uma frase dessa. Sim. Ele absorve aquela personalidade, aquele ambiente de uma forma tão profunda que ele vai reproduzindo aquilo naturalmente. E aí, quando a gente volta aqui em Moisés, como era importante que a mãe dele estivesse ali ao lado. Porque cada movimento, cada atitude que era feita e que ele via, Moisés como criança via, a mãe estava ali do lado, olha, isso não é o correto. Olha, Deus não se agrada desse tipo de coisa. E aí, nessa sutileza de demonstrar o certo e o errado, Moisés cresce. E aí, quando ele chega na fase adulta, ele rompe
com tudo aquilo que ele via, ele falava, esse não é Esse o não é o certo. certo. Então, o melancólico, quando bem instruído, ele não vai se misturar. Contrário, por exemplo, do fleumático, contrário do sanguíneo, o ambiente influencia muito para o fleumático. O fleumático, ele se envolve no ambiente, ainda que ele saiba que aquele ambiente não é o ideal, não é o melhor, muitas vezes ele não tem força para sair. Isso também acontece com o sanguíneo. Mesmo que o ambiente seja ruim, muitas vezes o sanguíneo ele não tem força por si só de sair daquele ambiente. Agora, a secura e a frieza do melancólico não permite nem que ele se envolva. Ele pode estar lá, mas ele coloca um escudo e o ambiente vai vir até aqui, daqui para cá não chega em mim. Passa. Puxa, Muito interessante. muito interessante mesmo. Falando um pouco de melancólico, tem a ver aí com uma bile negra, né? Que se fala, que é ligada ao rim. Algo Isso. nesse sentido de remoer ali, né? Por isso que fala, é falado também uma outra versão de temperamentos, né, Letícia, sobre a questão científica medicinal, né? A origem, né, dos temperamentos. A gente também pode trazer isso um dia que é bem interessante, né? Bastante interessante também. Como que surgiu aí também esses Exato, estudos de quem temperamentos descobriu, de através onde da veio, medicina. As análises foram feitas cientificamente, né? Isso Os mesmo. testes, né? As comprovações, né? Comprovações. Existem evidências, né? Sim. Hoje em dia existem evidências científicas de que o que foi pesquisado e buscado lá atrás tem sentido. Muito sentido. Hoje, com o avanço da medicina, a gente sabe que não é só isso, né? Sim. Mas isso tem parte que vai se envolver, né? Quando você fala aí de DNA, de RNA, de modificações epigenéticas. Quando a gente entra mergulha aí nesse mundo, a gente vai vendo que existem situações ali que vão se encaixando, né, para que aquilo flua daquela forma, Sim. né? E isso era observado já desde a antiguidade. Antes de Cristo, na Grécia, né? Na Grécia Antiga, isso já era Já era observado. estudado. Sócrates fala disso também, né? Mas a gente deixa isso para uma outra Para outro conversa. dia, outro episódio. Falando então de Noemi, a gente falou de Ruth no episódio passado, a colérica. Isso, a colérica. Então ela tinha ali uma melancólica como sogra. Uma melancólica. E uma melancólica forte, né? O melancólico, ele tem aquela característica de que ele sempre acha que está incomodando alguém. O melancólico, ele sempre quer ficar isolado. Como ele se sente muito incomodado, ele sempre acha que ele também está incomodando. E aí Noemi chega e fala, não, pode ir, cuidar da vida de vocês. Não quero atrapalhar a sua vida. Longe de mim. E a questão também do destaque, de evidência, né? Que eles também não gostam, né? Muito. Quem convive com melancólico, né? Acho que sabe. E aquelas mães, vamos falar, a gente tá falando, né? De filhos que gostam de mostrar os filhos e tirar foto. Filho melancólico, não façam isso. Odeiam. Eles não gostam, Não gostam de muitas aparecer. vezes, né? Não gostam. Exatamente. E aí, você falando de Noemi, né? Que a gente tá vendo aqui mais uma personagem bíblica. Era assim como você falou mesmo. Ela não queria, né, incomodar. É como se eles falassem assim, o que eu tinha para fazer por você eu já fiz, agora eu não quero, né, mais que você se desgaste comigo, que você tenha algum tipo, né, Não quero me tornar um peso. peso. Exatamente, Um eu não peso quero me na sua tornar um vida. peso, né? E sobre Moisés, algumas características de fala que as pessoas podem se perguntar, né, mas como chegar, né, à conclusão que ele é um melancólico? A gente vai lendo as passagens e as falas muitas vezes vão dizendo, as expressões das coisas que aconteciam, como a Letícia comentou, quando ele cresceu, que ele viu a situação do que era certo e do que era errado, ali quando ele viu, né, os escravos,
né, os israelitas, né, foram escravizados, né, 400 anos ali pelo Egito, aquele momento que ele vê, né, um escravo apanhando, né, foi ali como se ele desse o grito de liberdade, né, entre aspas, no sentido do temperamento que ele tinha, melancólico, mas de ver o quê? A injustiça que estava sendo feita, como você falou, a mãe dele, Joquebede, foi aos pouquinhos colocando aquilo no dia a dia dele ali, quando, né, devido ao contato que continuou tendo, mesmo não exercendo o papel de mãe em si, mas exercia. E ele vê aquela injustiça e ele vai chegar a matar o O soldado, soldado. né? Exatamente. Aqui a gente vê uma parte interessante De um que é assim, de um melancólico. melancólico, porque muita gente imagina assim, o melancólico é aquele que fica prostrado no canto, ó céus, ó vida, é aquele que nunca vai conseguir levantar e falar, ei, peraí, eu tô aqui, mundo, sou eu. Sim. E não é isso. O melancólico, ele não é triste. A palavra melancolia, ela não vem de tristeza. Eu acho interessante, muitas pessoas acham isso. Sim, São Que é. melancólico é sinônimos, porque né? ele é triste, ele é depressivo, né? Acham que são aquelas pessoas que têm essa característica de tristeza, de ser, né? Que é Meio que down, o né? que Baixo. acontece? O melancólico, ele é quieto. Quieto é diferente de triste. Sim. A pessoa que é quieta, que é introvertida, ela pode até aparentar tristeza, porque hoje no mundo que a gente vive, A referência A é referência- ansiedade, Exato. movimento, né? ou você tá acelerado ou você tá depressivo, Sim, né? A gente tá polarizando muito esses dois pontos. sim. Ou você é um acelerado ou você é um depressivo. Agora, o melancólico, ele é naturalmente quieto, assim como o sanguíneo é naturalmente em movimento, e nem toda criança em movimento é uma criança hiperativa, nem toda criança que é retraída, calada, quietinha, é uma criança depressiva. Sim. Um adolescente que é mais isolado nem sempre é um adolescente depressivo, né? E de novo, muitas vezes a nossa sociedade não respeita essas características, né? Uma forma de você desrespeitar um melancólico. Dentro da sala de aula, coloca ele para fazer exposição de trabalho lá na frente. Você acaba com a pessoa. Terrível. A exposição. Manda ele pesquisar, manda ele escrever, transcrever, ele faz o livro escrito, te entrega ali a caneta. Mas não manda ele lá na frente falar bom dia, turma. É inato É dele, dele. né? Aquela exposição para ele faz tão mal quanto você obrigar um sanguíneo a ficar calado, quieto, Quieto. isolado. A força de imposição é a mesma. Agora, quando Moisés vê a injustiça, e a injustiça é outra coisa que bate muito firme no melancólico. Melancólico não aceita injustiça. Quando a gente olha um outro personagem que não está aqui, mas que também era um melancólico, que é o rei Davi, ele pega a mulher do soldado dele, ele fica com ela, ele manda o soldado para o fronte de guerra e o soldado acaba sendo morto lá. E ele faz isso de forma meio que inconsciente. As coisas vão acontecendo e ele vai fazendo. Quando ele é confrontado com aquilo que ele fez e ele percebe o tamanho da injustiça, ele cai num processo de autoflagelo extremo, porque ele se vê como alguém que causou a injustiça. Uhum. Exatamente. Ao ponto que ele fala para Deus, né? Não retires de mim o teu espírito, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Nessas falas a gente vai vendo. E outra característica que eu acho interessante também no melancólico é que eles são muito sacrificiais, né? Eles fazem grandes sacrifícios, né? E eles não se importam não. de fazer o sacrifício em prol do outro. Exato, em relação ao outro. Porque se a gente parar para pensar de Moisés mesmo, quem melhor para conduzir um povo no deserto?
Deus escolheu aquela pessoa, o melancólico, Moisés, para tirar o povo do Egito. Então, assim, o sacrifício, a doação em relação àquele povo, ao ponto dele falar, olha que palavra mais que demonstra isso, acho que não tem na passagem, né? Na história de Moisés, que ele fala, tire a minha vida, né? Mas não mate o teu povo ali, quando o povo, né? Sim. Não obedece. E por mais de uma vez ele faz isso, orando a Deus. Então, quer dizer, ele se entregava de tal forma sacrificial mesmo. Mesmo. Né? Ele falava, tire a minha, mas tipo, não toque neles, porque é o teu povo, Senhor, né? Quando a gente fala de Moisés, a abnegação, Exato. né? E isso é Fidelidade. muito característico de melancólico. Muito fiéis. Fidelidade, lealdade, amigos Amigos de verdade. O melancólico é aquele que, quando sai com alguém, não larga, ele não solta a mão. Ele morre junto, mas ele não solta a mão. Isso pode ser muito positivo para o melancólico, como também pode ser muito negativo. Porque vem aí a frustração, né? Eu acho que pelo fato deles terem essa intensidade, eles são muito sujeitos à questão da frustração. Com Sim. o outro e consigo também, né? Porque são exigentes demais. Extremamente exigentes, Consigo. extremamente pragmáticos. Eles Exato. precisam de regras bem Bem estabelecidas, bem definidas. Sim. Eles precisam de rotina. Não existe melancólico que não tenha uma rotina bem estabelecida, Sistematicamente, sistematicamente né? É bem... cumprida. Sim. Essas características do melancólico, quando ele é ensinado dessa forma, ele vai seguir, e ele vai seguir assim, exatamente daquela forma. Rigorosamente, né? Rigorosamente daquela forma. Muito bom, minha gente. Mais um episódio aí com temperamento. Chegamos ao fim de mais um episódio. Estamos encerrando. Estamos chegando no fim Estamos aí, ó. chegando no fim, agora falta só um pra gente Fleumático. conversar, que vai ficar aí pra próxima semana. Mas, como sempre, é maravilhoso estar com vocês, meninas. Exatamente, muito bom. Bom, Pessoal, psicalizando e aprendendo. psicalizando com elas é Amém. melhor ainda, né? E é isso, pessoal. Mais uma vez a gente vai deixar o link novamente para você acessar, fazer o seu teste. Para quem já fez, acredito que esteja aí se identificando mais ainda com os episódios, né? Continue acompanhando, ative o sininho. Não esqueça de deixar seu like, ajude o canal, divulgue, marque o seu melancólico preferido. E também dê sugestões, se vocês querem que a gente traga algo, né, em específico. Pode mandar que a gente vai trazer com muito carinho, né? É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até. Tchau, pessoal. Até a Até o próximo próxima. episódio. Tchau. Até mais. Até mais.